Então nós fizemos a nossa clonagem, checamos a nossa construção de DNA recombinante para que nós possamos então proceder à expressão da nossa proteína recombinante, né, codificada lá no gene que a gente clonou, desejada. Tá? Então aqui, por exemplo, olha lá, um interferon humano recombinante, um biofármaco, tá certo? Ou no ateliê de clonagem, a proteína que vocês desejarem dentro do projeto do grupo. Tá? Então esse slide ele mostra um conjunto, né, de informações aqui que, se eu considerar o genoma, né, o DNA que eu extraí lá de um organismo, de um tecido, tá? Grosso modo, eu posso dividir o genoma em regiões codificadoras, né, gênicas, e regiões intergênicas não codificadoras, tá certo? Dentro aqui do que a gente pode convencionar um gene, tá certo? Eu tenho aqui a região codificadora, que é a ORF, tá? Eu tenho aqui a região promotora, que está a 5' da ORF, tem o início de transcrição, que é onde a RNA polimerase vai sintetizar, então, o RNA mensageiro derivado da expressão desse gene, tá? Pela ação do promotor. E esse RNA mensageiro, ele inclui não só a região codificadora, pessoal, mas a 5', essa região dita 5' não traduzida, tá certo? Onde tem, inclusive, essa sequência de Shine-Dalgarno, que são algumas bases aqui no RNA mensageiro que sinalizam para o ribossomo que esse aqui é um RNA a ser traduzido e que a próxima metionina aqui depois da sequência é a metionina inicial da proteína, tá? Que vai ser traduzida. E eu tenho aqui também no RNA mensageiro, depois da região codificadora, essa região 3' não traduzida. Tá? E aqui eu tenho no DNA a sequência de terminação da transcrição. Tá certo? Então isso aqui em linhas gerais, né, o que seria um gene. Tá? A gente vai olhar isso com mais detalhe no nosso ateliê. Tá? Então eu tenho aqui o gene, a região promotora, vamos simplificar aqui, ó, a região codificadora e a região terminadora da transcrição. Tá? Aqui está o dogma da nossa biologia molecular, tá certo? E no nosso ateliê vocês vão, então, dentro do projeto de vocês, né, escolher qual é a região codificadora que vocês pretendem expressar, enfim, dentro do projeto, e que tipo de promotor para poder, então, modular a expressão dessa proteína. Tá? Então, as proteínas recombinantes, elas são produzidas artificialmente, né, a partir dos genes clonados, né, com as técnicas do DNA recombinante, para os diferentes propósitos, né, dentro da saúde, da biologia, da bioquímica, enfim, isso aqui nós vemos, né, em vários dos artigos dos seminários. Tá certo? E a gente tem que, pelo menos eu procuro enxergar isso, pessoal, também como áreas de pesquisa e áreas de atuação profissional, tá? Não vamos perder isso de vista. Então, pode ter aplicações na terapia gênica, a gente vai ter uma aula disso, melhoramento, criação de modelos animais, também é muito importante, tá certo? A gente pode gerar animais transgênicos que permitam, então, estudar a fisiopatologia de uma doença e extrapolar os dados para doenças humanas, tá? Então isso é bastante interessante, também tem artigos aí dos nossos seminários tratando disso, tá? Então, para produzir, né, uma proteína recombinante, a gente isola o DNA, escolhe o vetor apropriado, né? O DNA é clonado, introduzido nos vetores. Ó, gente, isso aqui eu tirei de um site português, tá? Por isso que tá o português lusitano. O DNA é inserido na célula hospedeira por transformação. Eu vou selecionar as células, então, que receberam o meu plasmídio recombinante, vou checar se a proteína recombinante foi expressa e vou purificar, eventualmente, essa proteína recombinante. Tá? Se for um organismo transgênico, eventualmente eu não vou purificar. Se for para produzir um biofármaco, aí sim eu vou ter que purificar essa proteína de todas as outras proteínas celulares. Tá? Então, alguns exemplos, olha aqui, hormônio de crescimento humano, proteínas, né, moléculas com atividade anticoagulante, anticorpos monoclonais, tá, utilizados muito em testes diagnósticos, em imunoterapia, tá, bastante utilizado hoje em dia. Tá? Então a gente sempre tem que correlacionar toda essa biologia molecular, todas essas técnicas moleculares com essas utilizações, pessoal, que podem estar dentro do nosso universo profissional, mas pode estar dentro do nosso universo pessoal também, com a evolução aí de toda a clínica e das análises clínicas. Tá? Então, isso aqui a gente já viu, né? Produzir uma proteína recombinante
aqui, tá? Então eu tenho lá a minha célula de interesse, a gente até usou para esse slide aqui o exemplo da insulina, né? Eu clono meu gene de interesse, consigo isolar de uma biblioteca genômica, utilizando sondas, obtenho meu gene de interesse, faço a transformação em bactéria e eu vou produzir essa proteína recombinante que vai ser então purificada, no caso da insulina, para utilização em humanos. Tá certo? A gente pode fazer também essas clonagens a partir de PCR, que vocês viram. Tá certo? E aqui um detalhe da aula de PCR, que as polimerases também erram. Tá certo? Então tá aqui, se a gente olhar aqui, né, em relação ao ataque, a fidelidade na replicação, tá certo? Por quê? Porque as polimerases, sobretudo trabalhando in vitro, elas podem colocar bases erradas, tá certo? Então aqui, se a gente tem uma vez para ataque polimerase, olha aqui a PFU, ela trabalha de 6 a 10 vezes melhor, ou seja, ela tem 6 a 10 vezes menos chance de colocar um nucleotídeo errado na amplificação, tá? Por isso que é importante, quando eu vou expressar uma construção recombinante, que além de fazer as digestões, o mapa de reação para checar se a clonagem foi correta, que eu faço o sequenciamento do fragmento amplificado para checar que não houve nenhuma mutação que vai ser perpetuada lá no meu organismo transgênico ou, eventualmente, na minha molécula, no meu biofármaco, tá certo? Então a gente tem que ter esses cuidados. Para a expressão da proteína recombinante, então tá aqui, olha, a região regulatória, né? Vou ter que ter um promotor que vai transcrever então o RNA mensageiro com a região codificadora de interesse, tá certo? Tem que ter todos os sinais aqui corretos para essa expressão, tá? A região promotora que a gente coloca, né? Na verdade, já vem nos organismos vivos, digamos, né? Na natureza, mas que a gente coloca como engenheiro genético a 5' da região codificadora, tá certo? Então, essas regiões específicas reconhecidas pela RNA polimerase, pelos fatores de transcrição que vão modular essa transcrição, desde um liga-desliga até um controle dimerizado, tá certo? Está sendo expresso em menor ou em maior quantidade. Isso nós podemos modular, engenheirar, tá? Então, olha aqui, eu tenho aqui a RNA polimerase, olha a complexidade de fatores de transcrição que podem ativar ou reprimir a expressão de um determinado gene, ou seja, a capacidade da RNA polimerase sintetizar o RNA mensageiro, aumentando ou baixando essa expressão, tá certo? E que isso aqui tudo, pessoal, é manipulável, é engenheirável, tá certo? Então, é complexo, mas vamos simplificar essa visão, tá certo? De que a RNA polimerase e os fatores de transcrição podem, então, modular para aumentar ou diminuir a expressão em função do que eu desejo, tá? Se eu quero, por exemplo, expressar uma proteína recombinante, o meu interesse é produzir em quantidade essa proteína. Então, eu vou utilizar um sistema onde a RNA polimerase esteja bastante ativada para produzir bastante RNA mensageiro, com ativadores aqui, tá? E com isso eu ter a tradução desses RNAs mensageiros em quantidade de proteína recombinante. Então, o vetor de expressão, se a gente pensar aqui um vetor do tipo plasmidial, ele tem que ter as características que nós já vimos, tá? Replicação, sítio múltiplo de clonagem polilinker, marca de seleção, que pode ser antibiótico, o polilinker dentro do gene LAC-Z para seleção branca e azul. E olha lá, pessoal, eu quero expressar uma proteína em quantidade, então vou utilizar um promotor forte, tá? Se a gente pensar nos BioBricks, eu posso, então, escolher um promotor forte, que pode ser induzido da maneira que eu quiser, tá certo? Então, eu posso compor esse promotor junto com a região codificadora, o sítio de ligação de ribossoma, a sequência terminadora, tá? Então, são características que eu tenho que ter no meu vetor de expressão, tá? Um vetor de expressão em bactéria tem as características que a gente já viu, tá certo? Se eu for expressar, por exemplo, a insulina em bactéria, mas eu posso expressar também uma proteína recombinante em levedura, por exemplo, em Pichia pastoris, tá certo? Nesse caso aqui, olha, eu tenho o meu sítio múltiplo de clonagem, então eu posso clonar o meu gene de interesse nessa região, tá certo? E aqui, pessoal, eu já tenho aqui no meu vetor o promotor, tá
tá certo? Então, quando eu clono o meu fragmento de interesse, ele já entra aqui do lado do promotor, que nesse caso aqui, olha, é um promotor forte, então ele vai transcrever bastante o que eu clonar aqui, que é induzido por metanol, tá certo? Então eu ponho metanol na minha cultura e a hora que eu ponho, já tenho clonado aqui, ele vai expressar em grandes quantidades a minha proteína recombinante. Lembrando que levedura é um eucarioto inferior, tá certo? Então há situações em que a expressão em levedura, ela leva a uma proteína que tem uma atividade, coisa que a expressão numa bactéria, que é um procarioto, não aconteceria. Tá? Então, tudo isso dentro das nossas ferramentas de biologia molecular. Eu posso ter vetores também, que são esses vetores ponte. Tá certo? Por exemplo, ele pode se replicar em bactéria, porque ele tem a origem de replicação de bactéria, mas ele também pode se replicar em levedura, porque ele tem a origem de replicação de levedura. Tá certo? Então, isso dá uma versatilidade para o meu sistema. Tá? Uma vez que eu posso transformar nesses dois organismos. E temos também aqui o exemplo do vetor de expressão, por exemplo, em célula de mamífero. Olha aqui o sítio múltiplo de clonagem, onde eu posso clonar o meu gene de interesse, tá? E eu tenho aqui já ao lado da onde eu vou clonar o meu gene para ser expresso, um promotor forte, reconhecido então dentro das células, por exemplo, de mamífero, né? Pode ser uma célula até humana, em cultura. Tá certo? Então eu clono, já tenho promotor, vou ter aqui a minha sequência codificadora para poder então expressar em células de mamífero a minha construção desejada. Tá? Bom, aqui para mostrar novamente o AdGene, né, o sistema do AdGene, que a gente já está falando, né, como que é distribuído. Aqui foi uma pessoa que fez uma melhora no vetor que ele recebeu, tá? Ele mandou de volta, mandou a descrição, e aí isso gerou um desenho lá no AdGene, então, onde vocês podem recorrer, então, para ter esses vetores para as mais diversas finalidades aí dos projetos de vocês. Tá? Então, aqui, só para dar uma resumida, né? A gente vai ver mais em detalhes, eu tenho aqui o meu DNA recombinante transformado dentro de uma bactéria. Essa construção vai ser transcrita e traduzida, olha aqui, nesse caso aqui, moléculas de insulina humana. Tá? Bom, eu quero expressar a proteína recombinante dentro de uma célula. Mas e aí, pessoal? E quando essa proteína recombinante é tóxica, por exemplo, para a bactéria? Tá certo? Pode ser para o fungo, pode ser para a célula de mamífero em cultura. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou fazer da seguinte forma. A minha construção recombinante aqui tem um promotor que ele é na verdade, induzível. Tá certo? Então, uma vez que eu clono o meu gene de interesse, tá certo? Aquela ORF que vai codificar a proteína recombinante de interesse, essa construção fica reprimida, ela não vai ser transcrita, tá certo? Então, eu faço com que a cultura de células, né, hospedeiras, já com a minha construção recombinante, aumentar, ficar densa, tá certo? Por quê? Porque se eu expressar a minha proteína desde o crescimento das células, vai ser tóxica para essa célula hospedeira, ela não vai nem crescer, tá certo? Então, o meu sistema está reprimido, tá certo? Eu tenho lá o plasmídio, a região codificadora, não está sendo transcrita. Quando eu tiver a cultura densa, né, deixei lá da noite para o dia, no caso de uma bactéria, eu posso então ativar, né, eu posso ligar a minha construção, nesse caso aqui, olha, um promotor induzível. Tá? Nesse caso aqui, olha, induzível por IPTG. Lembrando lá acho que vocês viram na Biocell, do promotor LAC. Tá certo? A hora que eu coloco IPTG na minha cultura, tá certo? Que tem lá as bactérias todas transformadas no meio com antibiótico para selecionar aquelas que estão transformadas com o plasmídio recombinante, o que acontece? Ao deslocamento do repressor aqui do promotor, tá certo? E com isso é ativada a transcrição via RNA polimerase e a tradução da proteína de interesse, tá certo? Ah, ela vai ser tóxica para a célula? Vai, mas isso nesse momento não importa para mim. O que eu quero é ter a grande produção da proteína recombinante por um maior número de células, porque depois eu vou purificar essa proteína de interesse, tá certo? Então esse é um recurso que eu posso utilizar quando a proteína recombinante é tóxica para a célula, tá certo? Também tem dúvida? Pergunta para a gente. Tá? Então eu tenho aqui a proteína recombinante, olha lá, pessoal,
Isso aqui é um gel de SDS-PAGE, tá? Para proteína. Então eu tenho aqui o padrão de peso molecular, são proteínas com tamanho conhecido. E aqui, gente, eu tenho um extrato das células bacterianas transformadas com plasmídio recombinante. Nesse caso aqui, olha, são as células não induzidas, tá certo? Onde a minha construção recombinante, ela está com o promotor desligado. Então eu tenho um perfil aqui de todas as proteínas da célula, tá certo? Um perfil bastante complexo. E quando eu coloco IPTG para poder induzir a expressão que está no meu plasmídio recombinante e deixo algum tempo, olha lá a expressão da minha proteína recombinante de interesse a partir de um promotor forte, tá certo? Então eu tenho quantidade da minha proteína recombinante expressa, tá certo? A partir da indução. E aqui eu coloco um vetor, tá certo? Para a gente ter essa familiaridade com o que significa o vetor. Então aqui eu tenho, ó, MCS, sítio múltiplo de clonagem, que nesse caso aqui está do lado de uma proteína repórter, uma GFP, tá? Que ela fluoresce. Então nesse caso aqui, quando eu clono o meu gene de interesse, isso aqui é uma clonagem de fusão. Quando for ser expresso, transcrita e traduzida essa construção, eu vou gerar uma proteína onde está fundida a proteína GFP com a minha proteína de interesse. E nós vamos ver em seguida como isso ajuda na purificação, tá certo? Por quê? Porque nós estamos expressando a proteína recombinante de interesse. Mas e aí, gente, eu quero essa proteína purificada, eu não quero ter essa proteína no meio de um monte de outras proteínas. Se isso aqui, por exemplo, é um biofármaco, tá certo? E eu injeto isso no paciente, o paciente vai ter um choque anafilático, tá certo? Com todas as proteínas imunogênicas ali, supondo que a proteína recombinante é humana, mas as outras são bacterianas. Não posso fazer isso. Então eu tenho que purificar a proteína recombinante. Então tá aqui, ó, no sistema celular não induzido e induzido, tá certo? Um outro exemplo aqui no extrato total após a indução, e olha a proteína purificada, pessoal. Quer dizer, eu me livrei das outras proteínas que não me interessam, tá certo? E purifiquei a minha proteína desejada para utilização específica do meu projeto. Tá? Então, para facilitar essa expressão e purificação das proteínas recombinantes, eu posso utilizar dessas construções de fusão que eu falei ali há 2 slides atrás. Tá certo? Então, essas proteínas de fusão, o gene, né, da proteína de interesse é fusionado a um outro gene nessa construção que é engenheirada, tá lá no nosso projeto, tá certo? Em geral, o nosso gene de interesse é fundido a um tag, né, do inglês, uma etiqueta de proteína de fusão, que é o que vai facilitar a purificação. Então, esse tag, vamos lembrar lá, não é propriamente uma sonda, mas permite um reconhecimento específico, que a gente vai ver, que vai facilitar essa purificação. Tá? Então, por que é específico? Porque a tag, que pode ser uma molécula, pode ser uma enzima, tem uma afinidade por uma determinada substância que está imobilizada numa coluna cromatográfica de afinidade. Tá certo? Também tem lá vídeos no Face Monitoria que eu coloquei de cromatografia de afinidade, cromatografia de geofiltração, que permite a gente entender esse processo. É importante que vocês vejam isso lá. Tá? Então, essa coluna é preparada com essa substância, né, que permite então a separação da proteína de interesse, que aqui no caso vai ser a proteína de fusão, das demais proteínas bacterianas que não me interessam. Tá certo? Então aqui tá o princípio, né, a matriz da minha coluna de afinidade. Eu tenho aqui o ligante, que seria o tag, né, e eu tenho aqui a minha proteína de fusão, minha proteína de interesse, o tag, que tem então a capacidade de se ligar especificamente no ligante da matriz, tá certo? Então ele vai imobilizar a proteína de fusão com a minha proteína de interesse, e já vou mostrar para vocês, que a gente vai ver mais em detalhe, aqui no meio, entre o tag e a proteína recombinante, eu tenho esse cleavage, que do inglês é clivagem. Eu tenho aqui uma sequência de aminoácidos que permite, então, utilizar uma protease, né? Isso aqui é uma proteína, que vai, numa etapa final, clivar o tag que não me interessa da proteína recombinante que me interessa. Eu só quero purificar a proteína recombinante. O tag não me interessa, ele só vai auxiliar para que eu possa, então, purificar
a proteína, aqui no caso de fusão, de todas as outras proteínas celulares, que não me interessam. Tá certo? Então aqui está em vetores, como que a gente traduz isso, né? Eu vou clonar, então, o gene de interesse, a ORF, tá certo? Numa construção de fusão in frame, tá certo? De modo a que eu não altere a fase de leitura do meu gene de interesse, tá certo? Eu tenho que ler corretamente lá no ribossomo para que eu produza uma proteína funcional. Tá? Então, a gente pode ver mais isso em detalhe, o que é essa construção de fusão in frame. Ah, não entendi? Põe lá na dúvida que a gente olha em detalhe. Olha esse vetor, pessoal, o sítio de clonagem está aqui, ó, tá amplificado aqui. E eu vou gerar o que? Uma proteína de fusão, que eu vou clonar aqui, fusionado na verdade, esse gene da glutationa S-transferase. Tá certo? Olha que interessante, é um gene que codifica uma enzima, tá certo? Que tem, na verdade, por substrato, a molécula de glutationa. Tá? Então, glutationa vai estar imobilizada na coluna cromatográfica e a minha proteína de fusão vai poder se ligar especificamente, permitindo que eu passe tudo que eu não quero e retém a minha proteína de fusão. Tá certo? Então, aqui é um outro exemplo, isso aqui foi no caso de uma enzima, também bastante utilizado, é a histidina, o tag de histidina, tá certo? Então, eu tenho o sítio múltiplo de clonagem, eu vou clonar minha proteína, meu gene, né, que vai expressar a proteína de interesse, e essa proteína de interesse vai estar fundida a 6 histidinas, tá certo? Que tem afinidade por uma coluna de níquel, uma coluna de afinidade de níquel, também a gente vai ver. E aqui está a minha proteína de fusão, tá certo? Está a proteína de fusão e o tag no caso aqui proteico, pode ser a enzima, ou aqui no caso essa sequência de 6 histidinas. Tá aqui só o princípio, se vocês forem se preparar para uma seleção de estágio, de emprego, enfim, num local onde se faça esse tipo de purificação, uma indústria farmacêutica, por exemplo, tem esse link aqui para vocês olharem. Tá? Então aqui a gente vai ver mais em detalhe depois. Então eu tenho aqui, olha, o gene alvo, que é o nosso gene que a gente quer expressar, o sítio múltiplo de clonagem e esse gene MALE que produz então esse MBP, que é maltose binding protein. É uma proteína que tem afinidade por maltose. A maltose está aqui, olha, em verde aqui, que está imobilizado numa coluna de amilose. Tá certo? Então, com isso, olha, eu tenho a minha proteína de fusão, né, o sítio de clivagem aqui da protease depois, na última etapa, a gente vai ver. Tá? Então, liga-se especificamente a proteína de fusão na coluna, elui tudo, você se livra de todos os outros constituintes celulares que não interessam ali do extrato que você está aplicando na coluna. Gente, desculpa. E aí você vai poder purificar, então, a sua proteína de fusão e numa última etapa, olha, clivar com a protease específica para poder purificar somente a sua proteína de interesse, por exemplo, um biofármaco. Tá? Então, aqui está o sistema da glutationa S-transferase que eu falei para vocês, né? Que a gente vai clonar o nosso gene de interesse para gerar a proteína de fusão. Tá? Aqui está um outro sistema, né, que mostra reprimido, induzido e após a purificação, quer dizer, nós nos livramos de todas as proteínas que a gente não queria. Tá? O tag de histidina, como eu falei para vocês, né, vai auxiliar quando a gente utiliza então uma coluna cromatográfica de níquel, porque as 6 histidinas elas têm uma afinidade de se complexar com esse níquel que está imobilizado então na coluna, e com isso então eu posso proceder a essa purificação. Tá? Bom, agora é um resumo de tudo que a gente viu, desde o começo da obtenção da nossa construção de DNA recombinante. Tá? Então isso aqui tem a ver com o nosso ateliê de clonagem. Tá certo? Eu tenho aqui o meu gene de interesse, tá certo? Esse gene aqui ele foi amplificado por PCR, com os adaptadores específicos para que eu clonasse nesse vetor plasmidial. Origem de replicação, gene de resistência à ampicilina para poder selecionar. Tá certo? E aqui, olha, eu vou fazer uma fusão, então, do meu gene de interesse com o gene que codifica a glutationa S-transferase, que está aqui uma representação dessa proteína.
tá certo? Que tem afinidade, então, pela glutationa que está imobilizada na minha coluna, tá? E entre, então, o meu gene de interesse e esse tag, que é a glutationa S-transferase, eu tenho o sítio de clivagem da protease, tá certo? Tudo isso na construção, pessoal, no vetor já pronto, que a gente pode adquirir comercialmente ou pela Addgene, tá? Então, nesse caso aqui, voltando, né, a glutationa S-transferase, e aí tá aqui, olha, tá vendo? Eu coloquei aqui como tag, né, a glutationa S-transferase, que vai estar, então, fundida a minha proteína de interesse que vai ser expressa, tá? Então, eu fiz a minha construção aqui de DNA, tá certo? E agora vai acontecer o quê, pessoal? Vai acontecer a transcrição já dentro da célula, que foi transformada, tá? Então, tem a RNA polimerase, vai reconhecer a região promotora, os ribonucleotídeos, e vai proceder, então, a transcrição do RNA mensageiro, tá? Codificando, então, essa proteína de fusão. Tem a RNA polimerase, os ribonucleotídeos, tá aqui o RNA nascente, tá certo? A gente está falando em bactéria, então a transcrição ocorre simultaneamente a tradução da proteína codificada, tá certo? Então tem o ribossomo aqui, na verdade, na medida em que ocorre a transcrição, o ribossomo já está aqui do lado, olha, o RNA mensageiro já foi lido essa parte, e aqui eu tenho a cadeia de proteína nascente, tá certo? Então, esse aqui é o em bactéria, na expressão gênica, a transcrição concomitante com a tradução da proteína de interesse. E nesse caso aqui, pessoal, a nossa proteína de fusão. Olha aqui está a nossa proteína de interesse, tá? E aqui eu tenho o tag da glutationa S-transferase fundida aqui na proteína de interesse para facilitar a purificação, como nós vamos ver em seguida, tá? Então aqui para a gente ver mais em detalhe, tá certo? Seria então o RNA mensageiro que terminou de ser traduzido, que está o ribossomo. Aqui eu tenho a minha proteína de fusão, tá? Então estava aqui na minha construção de fusão, aqui em vermelho a glutationa S-transferase, o meu gene de interesse, o gene, né? Codifica o gene de interesse, e aqui entre o tag e a proteína de interesse, eu tenho o sítio de clivagem da protease, tá certo? Então aqui está bem explicadinho, né? Aqui num modo mais ampliado e aqui menorzinho, então a minha proteína de fusão, tá? A proteína recombinante de interesse, o tag e o sítio de clivagem. Bom, e agora, como é que a gente vai purificar isso? Tá certo? Gente, esse aqui foi um modelinho que eu fiz, tá certo? Para procurar mostrar mais em detalhes, tá? Então isso aqui é em escala, vamos dizer que seja a matriz da coluna de cromatografia, onde eu estou dando um zoom aqui, tá certo? Então aqui num zoom menor, um zoom maior, aqui também a matriz, tá vendo? Daqui para cá aumentou e daqui para cá aumentou. Isso aqui são a tampa das panelas do prof, gente. E aqui eu tenho, então, a matriz da coluna com o ligante específico para a proteína de fusão, que no caso aqui é a glutationa, tá certo? A glutationa é reconhecido especificamente pela glutationa S-transferase, que está aqui, ó, na minha proteína de fusão, tá certo? Então há essa ligação específica, essa imobilização da proteína de fusão que foi expressa na coluna de afinidade, tá? Então, para poder separar, olha lá. Então, eu expressei a minha proteína de fusão de interesse na minha célula, faço a lise celular. Olha o lisado, gente. Todo tipo de proteínas ali misturadas. Como que eu vou separar só a proteína de fusão do meu interesse? Utilizando a cromatografia de afinidade. Tá? Depois eu acho que eu até postei um filminho que eu cheguei a fazer. Isso aqui eu fiz, não lembro mais, foi uns 2 ou 3 anos atrás, tá? Como recurso didático, espero que seja útil para vocês olharem. Então, olha lá, eu tenho o lisado celular, tá certo? No meio desse lisado tem a minha proteína de fusão de interesse, tá certo? Então, tem um fluxo de líquidos ali na minha cromatografia que vai passando e a minha proteína de fusão vai sendo imobilizada, tá certo? Passa todos os contaminantes que eu não desejo e fica imobilizado aqui a minha proteína de fusão. Tá no reconhecimento aqui, então, da glutationa S-transferase pela glutationa que está imobilizada na minha coluna, tá certo? Depois, então,
que eu lavei, de todos os constituintes que eu só tenho a proteína imobilizada de interesse na minha coluna, eu vou fazer a eluição dessa proteína de fusão, ou seja, a remoção dela da coluna para que eu possa recuperar numa fração, ela líquida, tá certo? Lá em solução. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar o ligante vazio, aqui no caso uma glutationa, tá certo? Essa interação aqui não é covalente, uma interação específica, mas ela é iônica, ela não é uma ligação covalente. Então, quando eu coloco o excesso do ligante, eu tenho o deslocamento da minha proteína, a eluição da minha proteína de fusão de interesse, tá certo? Então ela saiu da coluna e eu consegui, então, ter a minha proteína de fusão purificada numa fração, e agora eu vou partir para a última etapa da purificação, porque eu não posso, isso aqui é um biofármaco, eu não posso injetar uma proteína de fusão porque o TAG vai ser imunogênico. Tá? Então o que eu faço? Eu tenho lá na minha construção aminoácidos, minha construção de fusão, né? Eu tenho, na verdade, nucleotídeos que codificaram aminoácidos que geram um sítio específico de uma protease. Tá certo? Então, uma vez que eu tenho essa fração da minha proteína recombinante purificada, eu trato com a protease, olha lá, ela vai clivar e vai separar a minha proteína recombinante de interesse do TAG, que não me interessa. Tá? E aí, como que eu faço para separar agora essas duas? Gente, estamos falando de moléculas, né? Bom, eu tenho que fazer mais uma cromatografia. E nesse caso, o que eu vou fazer é uma cromatografia de geofiltração. Tá? Então, aqui para mostrar em detalhe a clivagem da proteína de fusão com a protease específica. Então, eu separei, tá? Que eu tenho a minha proteína recombinante de interesse que eu tenho que purificar. E isso aqui é um geral de tudo, tá certo? Tem dúvida, pergunta pra gente. E agora eu faço uma geofiltração, também conhecido como peneira molecular. Tá? Então, na cromatografia em geofiltração, não envolve mais uma interação com a matriz da coluna. Tá certo? O que acontece é que a matriz da coluna ela tem poros, tá certo? Aonde as moléculas que são pequenas, elas passam, na verdade, dentro desses poros da resina, elas demoram mais tempo para poder passar pela coluna. Tá certo? Enquanto as moléculas maiores, elas passam entre na verdade, a matriz da coluna, e com isso elas eluem mais rapidamente, de maneira mais precoce. Então, nesse caso aqui, olha, o nosso tag é menorzinho, a proteína recombinante de interesse já separamos lá pela proteólise do sítio específico, né? A ação da protease. Então, eu tenho a eluição da minha proteína recombinante purificada, tá certo? Vou fazer, lógico, os testes toxicológicos e tudo, posso envasar, se for uma insulina, por exemplo, e distribuir para os pacientes humanos diabéticos, tá certo? E depois eu vou ter uma fração do TAG que não me interessa, tá certo, pessoal? Então eu fiz a expressão, fiz a construção primeiro de fusão, tá certo? Transformei na bactéria, procedi a expressão, tá certo? Induzi o promotor, depois que tinha uma densidade das células, depois eu lisei as células, fiz uma coluna de cromatografia de afinidade para poder separar a proteína de fusão das outras constituintes celulares, proteínas que não me interessavam. Uma vez que eu tive, então, a fração da proteína de fusão isolada, eu tratei com a protease específica que separou a proteína de interesse da TAG e, finalmente, fiz uma cromatografia em geoafinidade ou peneira molecular que separou essas moléculas, então, dentro da matriz aqui por tamanho, e com isso eu recolhi uma fração da minha proteína recombinante purificada, tá certo? Pronto para, por exemplo, estar dentro de uma ampola de um injetável. Tá? Então esse é o processo. Aqui tem a figurinha do gel, tá certo? Então eu tenho aqui não induzido, induzido, purificado, tá certo? A proteína de fusão. Tá? Quando eu faço a reação com a protease, né, para poder dividir, então, o tag da proteína recombinante, olha lá, eu analiso uma alíquota e vejo aqui, olha, cortou bem, eu tenho aqui o meu tag e a minha proteína recombinante de interesse, tá certo? Então, com isso, eu posso obter a minha proteína recombinante de interesse purificada, tá certo? Todo esse sistema, isso aqui é só um detalhe, né, que a gente utiliza
colunas cromatográficas, pode-se utilizar, tem as empresas que fazem usando magnetismo, tá certo? Então aqui no caso, ao invés de utilizar uma resina imobilizada numa coluna, eu posso utilizar resinas imantadas, tá certo? Que ligam especificamente a minha proteína de fusão, e aí eu, utilizando um ímã, eu posso lavar, tá certo? Retirando o sobrenadante, com isso eu vou ter a purificação também no meu sistema. Aqui para finalizar, pessoal, tudo isso que a gente está falando, né, vou fazer no laboratório, na empresa, também pode ser, você pode contratar uma empresa que presta serviços em biomol. Por exemplo, aqui a GeneScript, tá certo? Dependendo aí da rapidez com que você precisa dos resultados, do dinheiro que você tem no projeto, né, do seu projeto ou na empresa, você pode contratar serviços para fazer, por exemplo, PCR, clonagem, todos esses passos, tá certo? Para facilitar a vida do pesquisador, tá certo? Então aqui com os diversos tipos de tags, tá certo? Que podem ser reconhecidos inclusive por anticorpos, para eu poder checar por Western blot, tá certo? Então esses serviços, eles são comerciais. Olha aqui, ó, expresse seu gene em 4 dias úteis, tá certo? A gente não pode perder a visão da realidade, tá certo? A gente faz muita coisa no laboratório, mas dependendo do seu projeto, pode ser que seja interessante você contratar algumas etapas aí por essas empresas de terceirização. Obrigado.